Imagine um mundo mergulhado em trevas. Não havia sol, não havia lua, não havia sequer som. Apenas um vazio profundo. É nesse cenário silencioso e denso que encontramos o primeiro movimento do Espírito Santo. A Bíblia abre sua narrativa com uma cena de tirar o fôlego. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Não foi uma explosão que marcou o início, mas um sopro divino. Um vento misterioso que anunciava ordem em meio ao caos. Esse é o primeiro marco da história do Espírito. Ele é o sopro da criação. Quando Deus formou Adão, moldado do pó, novamente foi o Espírito que deu vida. O texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. A imagem é forte. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas agora entra nas narinas de Adão. Ele não é apenas energia, mas a própria presença de Deus que gera vida. Mas a história toma um rumo doloroso. A queda de Adão e Eva não foi apenas a perda de um jardim, mas a perda da intimidade plena com o Espírito. Ao cederem à serpente, a comunhão se rompe. Aquela chama interior se apaga. Eles se escondem, sentem vergonha, descobrem a nudez. A separação trouxe peso, dor e distância. O espírito que habitava em liberdade agora parece distante. Esse é o segundo marco. A perda do espírito pela desobediência. Mais do que um castigo, foi uma consequência. Sem o espírito o homem vive, mas não plenamente. Trabalha, mas sob suor. Ama, mas sob dor. Vive, mas sempre com um vazio que só a presença de Deus pode preencher. E aqui está o segredo. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, pode ser lida como a jornada da humanidade, em busca da volta dessa presença. O que foi perdido no Éden se torna a promessa que será restaurada no futuro. Agora, nesse exato momento, pare por um instante e reflita. Há áreas da sua vida que estão sem forma e vazias, lugares onde só há trevas. O mesmo Espírito que pairava sobre o caos inicial pode pairar sobre o seu coração hoje. Então vamos orar. Espírito Santo, sopra sobre o vazio dentro de mim e da vida nova, onde só há silêncio. O Espírito que capacita os profetas e líderes. Depois do Éden e da queda, parecia que a presença do Espírito Santo tinha se afastado da humanidade. Mas Deus não abandonou seu povo. Ele continuou a agir, levantando homens e mulheres comuns para missões extraordinárias. A diferença não estava na força física, na eloquência ou na inteligência desses líderes. O segredo era outro. O Espírito Santo repousava sobre eles. O Espírito nos profetas. O primeiro grande destaque dessa atuação aparece nos profetas do Antigo Testamento. Isaías, por exemplo, descreveu seu chamado com palavras que ecoam até hoje. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Isaías, capítulo 61, versículo 1. Esse versículo não é apenas poesia religiosa. Ele mostra que a unção do Espírito é o que transforma um homem em porta-voz de Deus. Isaías falava ao povo em exílio, cheio de dor e confusão. Ele não tinha armas, não tinha exército, mas tinha algo maior, o Espírito Santo, que lhe dava palavras de consolo e esperança em meio ao caos. Jeremias também viveu algo parecido. Em seu chamado, Deus lhe disse: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Perceba a grandeza. Antes mesmo do nascimento, Jeremias já estava sob a ação do Espírito. Sua vida inteira foi moldada para cumprir um propósito divino. Isso mostra como o Espírito não age apenas em momentos isolados.
mas acompanha todo o destino de quem é chamado. O Espírito nos líderes de Israel. Além dos profetas, o Espírito capacitou líderes militares e governamentais. O exemplo mais marcante é Moisés. Quando ele se deparou com a sarça ardente em Êxodo, capítulo 3, o fogo não era apenas fogo físico, era símbolo da presença divina, da ação do Espírito. Moisés, um homem inseguro, gago e temeroso, foi capacitado para enfrentar o faraó e liderar um povo inteiro à liberdade. O Espírito Santo não apenas lhe deu coragem, mas o sustentou em cada passo da jornada, desde as pragas no Egito até o Sinai, quando recebeu a lei. Após Moisés, o Espírito também se manifestou em Josué, seu sucessor. Deus lhe disse: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué, capítulo 1, versículo 5. Essa promessa não era apenas emocional, era a garantia da presença do Espírito. E foi essa presença que capacitou Josué a conduzir o povo na famosa Batalha de Jericó, onde muralhas desmoronaram não pela força militar, mas pela obediência à estratégia divina. O Espírito em Gideão. Outro exemplo fascinante é Gideão. Ele se via como o menor de sua casa, pertencente à tribo mais fraca de Israel. Mas quando o anjo do Senhor o encontra, o chama de varão valoroso. Juízes capítulo 6, versículo 12. Gideão não entendia como alguém tão insignificante poderia libertar Israel dos midianitas. A resposta veio na forma da promessa: o Senhor é contigo. E quando o Espírito Santo se apossou de Gideão, ele deixou de ser um camponês assustado para se tornar um líder vitorioso. Deus, em sua sabedoria, ainda reduziu o exército de Gideão a apenas 300 homens. Por quê? Para que a vitória fosse claramente obra do Espírito e não da força humana. Com cântaros, tochas e trombetas, um pequeno grupo derrotou um exército numeroso, provando que quando o Espírito está presente, o impossível se torna realidade. Esses relatos têm algo em comum. O Espírito Santo escolhe pessoas comuns para missões incomuns. Isaías era apenas um homem em meio a um povo ferido. Jeremias se via jovem demais. Moisés não tinha eloquência. Josué carregava o peso de substituir um gigante da fé. Gideão era o menor de sua casa. E ainda assim, todos foram usados porque o Espírito estava sobre eles. Talvez você se veja como pequeno demais, fraco demais ou incapaz. Mas lembre-se, não é sobre a sua força, é sobre a presença do Espírito. Então, consigo mesmo neste momento, ore: Espírito Santo, capacita-me hoje para as batalhas que eu não consigo vencer sozinho. E aqui surge o nosso próximo ponto de atenção. Se no Antigo Testamento o Espírito se manifestava de forma pontual em profetas e líderes, no Novo Testamento, o Espírito Santo faria algo ainda maior. Ele desceria sobre a terra entre nós. Isso começa de forma surpreendente, não com guerreiros ou como reis, mas sim com uma jovem chamada Maria, em uma pequena cidade da Galileia. A anunciação e o ministério de Jesus. A partir desse momento, a história dá uma virada impressionante. Até aqui, vimos o Espírito Santo capacitar profetas e líderes, mas sempre de forma pontual. Agora, ele aparece em cena de maneira única, marcando o início de uma nova era. E essa virada acontece em um lugar improvável, em uma pequena cidade da Galileia chamada de Nazaré. Em Lucas, capítulo 1, versículo 35, registra o momento em que o anjo Gabriel aparece diante de uma jovem chamada Maria. Ela é humilde, desconhecida, noiva de José. Não tem títulos, não tem poder, mas o céu se curva para aquele instante. E assim o anjo declara: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Esse é um marco extraordinário.
O Espírito que soprou vida em Adão agora gera vida no ventre de Maria. Não uma vida qualquer, mas a vida do Salvador. A encarnação de Jesus é obra direta do Espírito Santo, e sem ele não haveria nascimento virginal, não haveria o Messias. Logo em seguida, Maria visita Isabel, sua parenta, que estava grávida de João Batista. O texto bíblico narra que, ao ouvir a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Lucas, capítulo 1, versículo 41. O Espírito não apenas gera vida, mas também confirma e revela a verdade. Isabel, tomada pela presença divina, reconhece a singularidade de Maria e do filho que ela carregava. Anos mais tarde, Jesus se apresenta para o batismo no Rio Jordão. Ele não precisava de arrependimento, mas escolhe cumprir toda a justiça. É nesse momento que o Espírito Santo se revela de forma visível. Mateus, capítulo 3, versículo 16 ao 17, descreve: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa cena é cinematográfica. Céus se abrem. Uma pomba desce suavemente, símbolo de pureza e paz. A voz do Pai ecoa. E no centro de tudo, Jesus, o Filho. Pai, Filho e Espírito em plena harmonia. O batismo marca o início do ministério de Jesus, e o Espírito Santo é quem o unge e capacita para a missão. Logo depois, encontramos um diálogo marcante entre Jesus e Nicodemos. Esse encontro, registrado em João capítulo 3, é um dos mais profundos da Bíblia. Nicodemos, um mestre religioso, procura Jesus à noite, talvez com medo, talvez em busca de respostas. Ele reconhece que Jesus vem de Deus, mas ainda não entende plenamente quem ele é. Jesus então lhe diz algo revolucionário. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos se confunde, pensando em termos físicos. Como um homem pode nascer sendo velho? Mas Jesus explica: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículo 6. Aqui está a chave. O Espírito Santo não é apenas um poder externo que capacita profetas ou líderes. Ele é quem gera novo nascimento dentro de cada pessoa. O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas todos veem seus efeitos. Assim é o agir do Espírito, invisível aos olhos, mas transformador na vida. Ao longo de seu ministério, Jesus é constantemente guiado pelo Espírito. É pelo Espírito que ele enfrenta o deserto e resiste às tentações. É pelo Espírito que realiza milagres, cura enfermos, liberta oprimidos. É pelo Espírito que anuncia as boas novas aos pobres e proclama o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18. Cada passo, cada ato, cada palavra está em sintonia com o Espírito. E isso não é apenas um detalhe da vida de Jesus. É um padrão para os discípulos e para todos que viriam depois. O mesmo Espírito que repousava sobre ele seria derramado sobre todos que crescem. Agora, vamos parar um instante e pensar. O mesmo Espírito que gerou Jesus no ventre de Maria, que desceu sobre ele no Jordão, que o conduziu no ministério e lhe deu poder sobre enfermidades e demônios, é o mesmo Espírito que também quer habitar em você. Depois dessa reflexão, vamos orar. Espírito Santo, assim como capacitaste Jesus em sua missão, capacita-me para viver a missão que Deus me confiou. Se até aqui o Espírito revelou-se como sopro criador, como força que capacita líderes e como presença que unge Jesus, no próximo passo, ele aparece como promessa eterna. Nos últimos momentos de Jesus na terra, ele fala de um amigo, de um ajudador, de um consolador que viria para ficar com os discípulos para sempre.
A noite está pesada. A atmosfera em Jerusalém é de tensão. Jesus está reunido com seus discípulos para a ceia que se tornaria a mais famosa da história. Ele parte o pão, reparte o cálice, lava os pés dos seus amigos. Mas por trás desses gestos de amor, há uma sombra, a despedida. Eles ainda não entendem a gravidade do momento, mas Jesus sabe que a cruz está próxima. E é nesse cenário de incerteza e medo que ele fala da maior promessa, a vinda do Consolador. Em João, capítulo 14, versículo 16 ao 17, Jesus declara: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós." A palavra usada aqui para Consolador é Paráclito, que significa advogado, ajudador, aquele que está ao lado. Jesus está preparando os discípulos para o maior choque de suas vidas, sua partida física. Mas ele assegura que eles não ficariam órfãos. O Espírito viria para estar não apenas ao lado, mas dentro deles. Essa é uma mudança radical. No Antigo Testamento, o Espírito vinha de forma temporária sobre indivíduos. Agora, Jesus promete uma presença constante, diária, pessoal. O Espírito seria guia, mestre, consolo, força. Em João, capítulo 14, versículo 26, Jesus aprofunda: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." Isso significa que o Espírito não é apenas presença de conforto, mas também de ensino. Ele é aquele que ilumina a mente, que traz clareza às palavras de Jesus, que guia a verdade. Os discípulos talvez não compreendessem tudo naquele momento, mas o Espírito traria entendimento no tempo certo. E aqui está algo importante. Até hoje, quando abrimos a Bíblia, não é apenas leitura humana. É o Espírito quem traz vida ao texto, quem transforma a letra em palavra viva, quem fala diretamente ao coração. E prosseguindo também em João, capítulo 15, versículo 26, Jesus acrescenta: "Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim." O Espírito não vem para exaltar a si mesmo, mas para revelar Jesus. Ele é o holofote que ilumina o Filho. É aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo 8. Ele não apenas consola os discípulos em sua dor, mas também os envia como testemunhas, revestidos de poder. Para os discípulos, ouvir sobre a partida de Jesus era devastador. Eles haviam deixado tudo para segui-lo. Tinham visto milagres, ouvido parábolas, caminhado lado a lado com o Mestre. Como continuar sem ele? A promessa do Consolador não era um detalhe, mas a garantia de que a missão não morreria na cruz. Essa promessa era combustível para o futuro. O Espírito Santo seria a continuidade da presença de Jesus na vida deles. Onde antes tinham a companhia física de um mestre, agora teriam a presença espiritual de um Deus que habitaria neles. O Espírito não é um visitante que vai e vem. Ele é presença permanente. Jesus diz: "Ele estará em vós." Não apenas sobre, não apenas ao lado, mas dentro. Essa é a maior revolução da fé cristã. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas no coração de cada crente. Pense nas palavras de Jesus como se fossem ditas a você hoje: "Eu não te deixarei órfão." Talvez você enfrente solidão, medo, perda, mas a promessa permanece. O Consolador está presente. Ore: "Espírito Santo, lembra-me hoje que nunca estou só, mesmo nas minhas noites mais escuras." Essa promessa se cumpriria de forma dramática poucos dias depois da morte e ressurreição de Jesus. Primeiro, um véu seria rasgado, simbolizando o acesso aberto à presença de Deus. Depois,
Línguas de fogo desceriam sobre um grupo de discípulos temerosos, transformando-os em testemunhas ousadas. A história estava prestes a mudar para sempre. A cruz, o véu rasgado e o Pentecostes. O cenário muda para o Gólgota. A tarde cai pesada, o céu escurece em plena hora do dia. Jesus está pregado numa cruz, o Filho de Deus suspenso entre céu e terra. Cada palavra sua é um gemido, cada respiração é uma luta. Aos olhos humanos parece o fim, mas na perspectiva divina é o início de algo que mudaria a história da humanidade para sempre. Mateus 27, versículos 50 e 51, descreve esse momento com detalhes marcantes. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. O véu era mais do que um pedaço de tecido, era o símbolo da separação entre Deus e o homem. Atrás dele estava o Santo dos Santos, o lugar da presença manifesta de Deus, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. O rasgar do véu significa que, através do sacrifício de Jesus, essa barreira caiu. O acesso à presença divina foi aberto. E aqui está a conexão com o Espírito Santo. Se antes o Espírito vinha de forma pontual sobre indivíduos específicos, agora ele poderia habitar livremente em todos que crescem. O rasgar do véu abre caminho para a promessa de Jesus se cumprir, a vinda do Consolador para todos. Depois da ressurreição, Jesus permanece com os discípulos por 40 dias. Ele os ensina sobre o reino e repete a promessa: "E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder." Lucas 24, versículo 49. Eles obedecem. Subirão ao cenáculo, fecham as portas, esperam em oração. O ambiente é de ansiedade, mas também de expectativa. Eles não sabem exatamente como será, mas acreditam na palavra de Jesus. Atos 2 narra o cumprimento da promessa. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, do versículo 1 ao 4. Aqui o cenário é cinematográfico. Primeiro, o som, um vento impetuoso que invade o ambiente. Depois, a visão, línguas de fogo que se dividem e repousam sobre cada um. Por fim, a transformação. Todos são cheios do Espírito e começam a falar em línguas que nunca aprenderam. O que era um grupo de discípulos tímidos e temerosos se torna uma comunidade ousada, pronta para anunciar o Evangelho ao mundo. Pentecostes é o marco da nova era do Espírito. O que antes era privilégio de alguns, agora se torna presente para todos. O Espírito Santo não é mais restrito a líderes, profetas ou sacerdotes, mas derramado sobre homens, mulheres, jovens, idosos, servos e livres. É o cumprimento da profecia de Joel 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Pentecostes não é apenas uma experiência sobrenatural isolada, é o nascimento da igreja. Aquele dia marca o início da missão global de anunciar Jesus. Pedro, antes covarde diante de uma serva, agora prega com ousadia diante de multidões. 3.000 pessoas se convertem em um único sermão. Isso não é fruto da eloquência de Pedro, mas da ação do Espírito Santo. A partir desse momento, o Espírito não apenas guia indivíduos, mas a própria comunidade da fé. Ele é quem fortalece, consola, distribui dons e direciona cada passo da igreja nascente. O véu foi rasgado, o acesso está aberto, o Espírito foi derramado.
Isso significa que você não precisa mais viver distante de Deus. A presença que antes era restrita, agora pode habitar em você. Ore, Espírito Santo, derrama sobre mim o mesmo fogo que incendiou os corações no Pentecostes. Que eu viva não pelo medo, mas pela ousadia da tua presença. Se na cruz e no Pentecostes o Espírito se revelou de forma poderosa e coletiva, agora ele passa a agir de forma pessoal e contínua em cada crente. A partir desse ponto, o Espírito não é apenas vento ou fogo do passado, mas presença diária, distribuindo dons, guiando passos e moldando caráter. É isso que veremos na próxima parte. O Espírito Santo hoje, em nós e através de nós. O vento que soprou sobre as águas em Gênesis ainda sopra. O fogo que incendiou os corações no Pentecostes ainda arde. O Espírito Santo não é apenas um personagem do passado bíblico, confinado a páginas antigas. Ele é uma presença viva, atuante, constante, hoje. A grande diferença entre o Antigo e o Novo Testamento é justamente essa. Antes, o Espírito repousava sobre alguns escolhidos. Agora, ele habita em todos os que creem em Jesus. Paulo afirma em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Isso é revolucionário. O Espírito não visita, não apenas inspira, mas habita. O corpo de cada cristão se torna templo vivo da presença de Deus. Isso significa que onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, no silêncio da madrugada ou no trânsito caótico, o Espírito está ali, em você. Mas essa presença não é estática. O Espírito distribui dons para que cada cristão contribua com a edificação da igreja. Paulo ainda escreve em 1 Coríntios 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Profecia, ensino, sabedoria, fé, cura, discernimento, línguas, interpretação. Os dons são variados, mas todos vêm do mesmo Espírito. Ele capacita cada um de forma única, não para exaltação pessoal, mas para servir ao próximo. É como se cada cristão fosse uma peça de um grande mosaico, e o Espírito fosse o artista que encaixa tudo em harmonia. Mais do que dons, o Espírito produz fruto. Gálatas 5, versículo 22 ao 23 descreve: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas virtudes não são resultado apenas de esforço humano, mas da presença do Espírito moldando o caráter de Cristo em nós. Ele não nos transforma de fora para dentro, mas de dentro para fora. É um processo, uma obra diária, como o trabalho do oleiro que pacientemente dá forma ao barro. O Espírito também continua a exercer as funções que Jesus prometeu. Ele é guia, mestre e consolador. Romanos 8:26 nos lembra: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando faltam palavras, quando a dor é profunda demais, o Espírito traduz o silêncio do nosso coração em oração diante de Deus. Ele é o amigo constante que caminha conosco, que fala em meio ao caos, que nos direciona quando estamos perdidos. Mas há algo fundamental: o Espírito Santo está disponível a todos, mas sua ação em nós cresce conforme a nossa abertura. Efésios 5, versículo 18 diz: enchei-vos do Espírito. Isso não é automático, é um convite. Ser cheio do Espírito não significa ter mais dele, mas permitir que ele tenha mais de nós. A busca pelo Espírito envolve oração, leitura da palavra, adoração, obediência e sensibilidade. É como abrir as janelas de uma casa para que o vento circule. O vento já está lá fora. Cabe a nós permitir que ele encha cada espaço. Feche os olhos por um instante e vamos orar. Espírito Santo,
Eu me abro para a tua presença. Enche os espaços vazios da minha vida. Produz em mim teu fruto. Guia-me nos meus passos e usa-me para ser testemunha viva de Jesus. Da criação até hoje, o Espírito Santo tem sido o fio invisível que conecta a história de Deus com a humanidade. Ele estava no início, pairando sobre as águas. Ele estava nos profetas, nos líderes, nos improváveis. Ele estava em Maria, gerando o Salvador. Ele ungiu Jesus no Jordão, acompanhou-o no ministério e foi prometido como Consolador. Ele veio em Pentecostes, incendiando a igreja. E ele continua hoje habitando em cada coração que crê. Essa não é apenas uma narrativa antiga, é a sua história também. Porque o mesmo Espírito que estava em Gênesis, em Isaías, em Maria, em Pedro, em Paulo, está disponível para você. Não viva uma vida seca, distante, sem forma e vazia. Abra-se ao Espírito que dá vida, que consola, que transforma. Ele ainda sopra, ele ainda queima, ele ainda fala. E se este vento soprou no seu coração, deixe que outros também sintam. Inscreva-se, compartilhe e deixe o seu like. Vamos juntos espalhar essa chama com alguém que precisa ser lembrado. O Espírito Santo é real, é presente e quer habitar em nós hoje e sempre.